Oi pessoal, bem-vindos. Vamos falar um pouquinho agora sobre transcomunicação. Transcomunicação é a comunicação entre você e os outros planos dimensionais, os outros planos espirituais e o relacionamento que nós temos com os habitantes, com os seres desses planos. Podem ser humanos ou não. E como o Reiki trabalha com isso, como o Reiki convencional trabalha com isso, como o Reiki elemental trabalha com isso, e como nós vamos interagir com todo esse novo universo que está se aparecendo para nós. Quem é projetor já está cansado de saber disso aí, não tem problema. Então vamos ver, vamos avançar. Primeiramente nós temos que entender o que é o nosso corpo. Nós temos um corpo físico e um corpo sutil. Dá para começar pensando dessa maneira. Então você é formado, você tem o teu corpo físico, você olha, você sente, né? Os 5 sentidos estão nele, são baseados no nosso corpo físico. E o corpo sutil, que é onde nós trabalhamos os outros 7 sentidos, não, os suprassentidos, os sentidos superiores, os sentidos extrafísicos, alguns chamam de poderes extrafísicos. Clarividência, clareaudição, intuição, desdobramento, viagem astral e tudo mais, certo? Eles acontecem no plano sutil, do nosso corpo sutil. Nós já vimos, já falamos sobre corpos, sobre auras, chakras. Então aqui está um exemplo bem simplificado para mostrar a interação que nós temos com esses novos elementos. Essas novas realidades paralelas, né? Os nossos universos paralelos, as dimensões espirituais. Escolhe o nome que você quiser dar. Entrando em um pouquinho mais de detalhes sobre o nosso corpo, então tem o corpo físico, está lá. Agora o corpo sutil a gente pode começar a trabalhar um pouquinho mais com ele. Você tem o duplo etérico, muitos chamam de duplo etérico, né, de perispírito. Não vamos discutir a terminologia. O importante é a ideia que está por trás disso. Conceitos, cada corrente teológica tem uma e vai discutir, você vai ficar discutindo o resto da vida e não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em consenso porque cada um acha que a sua verdade é a suprema, não é? Então, nós temos o nosso duplo etérico, que no fundo é uma cópia. O nome está dizendo, é o duplo. É uma cópia nossa. É a cópia do nosso corpo físico. Braços, mãos, pernas, pés, todos os órgãos estão ali. É uma cópia. Claro que eles têm chakra também, óbvio, evidente, né? E acima deles, suportando, sendo suportado por esse corpo, nós temos o nosso corpo emocional e o corpo mental. Quem assistiu os vídeos de desdobramento, chakras, ovoides, já sabe, é o corpo mental e o corpo emocional, né? Então, que também podem ser trabalhados. Tem hora que você desdobra com esse pacote inteiro, o duplo etérico, emocional e o mental. Tem hora que você deixa o duplo etérico e vai só com o mental e emocional. Na animação do IBBIS que está colocado, ele assume o corpo mental e emocional como sendo um corpo apenas. São 2. Na realidade é mais, porque o corpo mental está dividido em mental superior e mental inferior. Mas se você for entrar em subdivisões, a gente não para nunca. A fisiologia da alma é uma coisa ainda desconhecida do ser humano. Vamos em frente. Tudo bem, então você tem esse corpo, mas a gente pode desdobrar. Uns chamam de desdobramento, outros chamam de viagem astral, outros chamam de experiência fora do corpo. Escolhe o nome, é tudo a mesma coisa. No fundo, o fenômeno é um só. O nosso corpo sutil, formado, na nossa primeira visão aqui, do duplo etérico, o emocional e o mental, eles se deslocam do nosso corpo físico. Isso acontece todo dia. Quando você dorme, você desdobra. Quando você dorme, você sai do teu corpo. Só que a gente não lembra do que aconteceu. Outros já são projetores. Saem conscientemente, né? Saem e conseguem enxergar o que está acontecendo. Você está de olho fechado, mas está escutando. Você está dormindo. Tem gente que está dormindo do teu lado e fala, oh, você está roncando, mas você está bom. Você pode até estar dormindo assim profundamente, mas você escuta tudo o que está acontecendo em volta. Isso é clareaudiência, é um dos 7 sentidos suprafísicos que nós temos, é a clareaudiência. Você escuta. Você pode não ver o que está acontecendo, mas você escuta tudo em volta. Você está dormindo, você está fora do corpo, mas você escuta tudo o que está acontecendo em volta. E não adianta teimar com a pessoa do lado que ela pensa, não, você estava dormindo, você estava até roncando, estava dormindo de babá aí, mas você, no teu corpo, desdobrado, você escuta tudo o que está acontecendo. Outras pessoas não só escutam, como também enxergam. Aí é um clarividente. Não, é mais um dos 7 sentidos
suprafísicos que nós temos, que não é todo mundo que consegue desenvolver, tá? Então, de olho fechado, você está enxergando tudo o que está acontecendo? Porque você não está enxergando com os olhos do corpo físico, você está enxergando com os olhos do duplo etérico. E essa informação está indo para o teu mental, que não precisa mais do corpo físico. Só isso aí já dá uma notícia importantíssima para você. A morte é uma ilusão. O corpo físico vai embora, mas a gente continua existindo, né? Então é isso. Isso é desdobramento, isso é viagem astral. É você sair conscientemente ou não do teu corpo. Todo mundo sai inconscientemente. Quando dorme. Toda noite a gente sai. O pulo do gato, né? A chave é, você consegue sair e voltar quando você quer? Você consegue sair e voltar, mas lembrando do que aconteceu quando você saiu? Tem hora que a gente lembra, coisas assim meio perdidas, sonhos. Outras não. Qual é a diferença de um sonho para um desdobramento consciente? Você lembra com riquezas de detalhe, você vai sentir o gosto, você vai saber a textura de uma grama, o cheiro de algum lugar que você foi. É muito real, é mais real do que a própria realidade. É impregnado muito forte no nosso mental e no nosso emocional, as experiências que nós sentimos, desde que você tenha desdobrado com o duplo etérico junto, né? Você sai com um corpo etérico. Então, isso é uma viagem astral. Até aí, sem problemas, né? Então, você sai e volta do corpo todo dia, sim. E aí, mas você sai e faz o quê? Vamos ver. Essa é a grande chave. Você desdobra, você se projeta fora do corpo físico e vai para onde? Você pode ir para um plano superior. Pede para ir, gente. Antes de dormir, peça para ir. Olha, eu estou aqui à disposição. Hoje, por favor, me levem para os planos superiores. Eu quero estudar. Pede para você estudar. Pede para você ir trabalhar no plano espiritual. Se você tiver merecimento, se os seus chakras estiverem equilibrados, mesmo que não estejam, vão te levar para um lugar. É a mesma coisa. Pensa numa escola em termos de ambiente físico. Eu posso falar isso, eu dei aula na universidade por mais de 15 anos. Você tem o pré-primário, a creche, né, o prézinho, o primeiro grau, o segundo grau, tem os colégios técnicos, tem a graduação, as faculdades, as de curta duração, as bacharelado pleno, né? Aí você tem a pós-graduação, a especialização, o mestrado, doutorado e pós-doutorado. Você não vai conseguir entrar numa sala de aulas já entrar direto no mestrado e doutorado se você não terminou nem o primeiro grau. Então, temos que entender que é uma escala evolutiva que nós vamos aprender. Então, né, peça para ir para os planos superiores, peça para ir lá, para visitar, para aprender. Não adianta você pedir, eu quero ir por curiosidade, quero ver como é que é. Não, você tem que ir para ser útil. O pessoal não vai parar e levar você para lá para você ficar só por causa do teu ego. Né? Não é assim que funciona. Seja útil, se coloque à disposição de trabalhar e ajudar. Porque você, como um mestre reiki, você tem energia vindo no teu corpo físico, teu corpo é uma usina de força que transforma energias mais sutis em energias mais concentradas, vibracionalmente mais densas, não é que elas sejam ruins, elas são mais densas, são mais potentes, para trabalhar num nível vibracional mais pesado do que a energia sutil de um anjo. Não, a gente está na matéria, a gente está no meio. Então, graças à energia que é transformada dentro do nosso corpo físico e projetada por nós através do reiki, projetada como? Com a nossa força mental, com a nossa força emocional, essa energia é colocada à disposição dos mestres para poderem trabalhar nos planos mais densos. Tá? Então nós somos, isso é o nome, canalização. Nós somos um canal de transformação de energia, o nosso corpo físico. Então peça para você ir nos planos superiores para estudar. Você pode ficar vagando pela crosta mesmo, pela superfície da Terra? Pode, você pode ir lá ajudar alguém, por exemplo, vai doar energia para alguém doente que está precisando. Vai, faça isso. Você pode ir para um plano inferior para resgatar o pessoal que está fora da matéria já, mas não tem mais corpo físico, mas está lá sofrendo, perdido, como os kardecistas chamam de umbral. Eu chamo de dimensão negativada. E nós podemos ir, que é o caso aqui que a gente está discutindo mais especificamente, o pessoal que está fazendo o curso de Reiki Elemental, se bem que esse material é genérico, você pode ir para os reinos elementais. Então você pode passear, você pode visitar um reino elemental, você pode ir num reino vegetal, pode ir num reino aquático,
pode entrar dentro de um cristal, de uma pedra, e vai bater papo, conhecer todos os reinos elementais. Vai depender da tua ancestralidade, qual é a velocidade que você vai chegar nisso. De repente você chega rápido. Em uma semana, 2 dias, um mês, você já está lá. Outro vai levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 2, 10 vidas. Não importa, se você não começar, não tem como chegar. Tá? Então é isso, você desdobrado, você pode ir para vários lugares. Aonde que você vai? O que você vai fazer? Depende da tua disponibilidade, da tua vontade. Né? É o que acontece, se a gente vai num plano inferior, um plano negativado, você vê uma coisa muito complicada, que assusta, ou você vai num reino elemental e vê não um elemental em si, as pessoas que estão por lá, mas há um pouco da fauna local, os elementares, né? Os animais que estão povoando esse reino de elementais, muitos você vai olhar, vai levar um tremendo de um susto e volta correndo para o teu corpo físico. Quando nós voltamos de uma vez só no corpo físico, o que você tem? Aquela sensação que você está caindo da cama. Você volta num tranco só, você pula, realmente a gente dá um pulo na cama. Por quê? Porque nós vimos uma coisa que foi tão assustadora para a gente, foi tão complicada que a gente voltou de uma vez só. Né? Covarde? Não. Instinto de sobrevivência. O negócio é meio complicado. Você olha, assusta e volta correndo. Na próxima você pede desculpa. Olha, vamos ver se eu não vou me assustar tanto com o que eu vou ver, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Não tem mágica. Como eu falei, não queira ir para um curso de mestrado e doutorado se você não terminou nem o primeiro grau ainda. Vamos aprendendo aos poucos. Faz parte do nosso desenvolvimento. Você faz parte de menos de 1% da população mundial que está enxergando esse tipo de coisa. Nós já estamos bem mais na frente do que os outros. Vamos lá. Um outro tipo de desdobramento é quando nós deixamos o duplo etérico e passeamos só com o corpo mental e com o corpo emocional. Aí nós temos o cordão de prata ligando o corpo físico ao corpo ao duplo etérico, né? E do duplo etérico para o mental nós temos o cordão de ouro, o cordão dourado, que cada um dá um nome, mas não importa. Né? São duas conexões distintas. A vantagem de você sair no corpo mental, nem sempre a gente consegue, é que não tem barreira de espaço e tempo e dimensões. É mais fácil, como você não tem um corpo muito ligado ao corpo físico, não é? Você não precisa de um ambiente quase que físico para ir para lá. Aí a gente vai para os lugares completamente indescritíveis, muito difícil de descrever. Como descrever o interior de um cristal, os níveis vibracionais dentro de um cristal, por exemplo, se você entrar num reino cristalino, de uma pedra, ou de um metal, né, de um mineral, de um minério, de um determinado metal, né? E as coisas que a gente vê lá, muita coisa linda, muita coisa bonita e muitas que vão assustar também. Como assustaria qualquer um se você quem viu as fotos, né, em microscópio eletrônico, fotos extremamente ampliadas de qualquer inseto, não? De aranha, né, uma lagarta, um gafanhoto, então é um ET. Né, extremamente perigoso, complicadíssimo aquele animal. Né? Os insectoides são os que mais assustam o ser humano, eles são realmente aptos a combate. Né? Então assusta mesmo. E aí a gente volta correndo. Simples assim. Mas entenda que se você não conseguiu nem lembrar do que você viu, é que não era para lembrar. A gente não estava pronto para lembrar isso ainda. Não se preocupe. Vai treinando. E pede para ter um pouco mais de paciência e coragem da próxima vez. É o que eu faço. Acontece comigo direto também, sabe? Não se preocupa não. É assim mesmo. Tudo bem, mas como é que ficam os nossos companheiros de jornada? Olha lá você no cantinho direito aí. Você é o único aí que está com corpo físico. Do lado eu já coloquei aí 4 seres que não tem mais corpo físico. Quem seriam esses seres? Não sei onde você está. Se você estiver aqui na crosta da Terra, pode ser pessoas que já morreram. Ou pode ser pessoas que simplesmente estão desdobradas, né? Saiu do corpo dela e está passeando. Está dormindo, está passeando aí. Aí você se encontra em sonhos, acontece o que tem que acontecer e cada um volta para o seu canto. Não depende de onde vocês se encontraram, num plano superior ou num plano inferior, né? Ou se foi na crosta mesmo no meio. Mas também pode ser um elemental.
duplo etélico dele é diferente. Mas ele também tem o mental e tem o emocional e pode conversar com a gente. Como assim? Conversar com a gente. Não só um humano, mas todas as criaturas que têm já chegaram nesse degrau da evolução conseguem conversar com a gente. Inclusive ETs, né? Porque só porque o pessoal veio de outro planeta, não vai ter um corpo mental, não vai ter um corpo emocional, o corpo físico deles é totalmente diferente. Então como é que isso ocorre? É o próximo slide. E agora nós chegamos realmente ao que interessa aqui nesse nosso bate-papo, né? A transcomunicação. Como que é feita? Você está aqui quieto, sentado na tua cadeira, está parado. Mediunidade é isso, né, gente? Você sentir o mundo astral, outras dimensões, tá? Então, o corpo mental desse teu amigo, nossos visitantes, né, se conecta com o nosso corpo mental, se conecta com o nosso corpo emocional. Muitas vezes, quando nós aplicamos Reiki, nós passamos a sentir as emoções, as sensações, até as dores físicas, o incômodo que a pessoa que está sendo tratada sente. É uma forma de sensibilidade que nos é despertada para entender onde está o problema daquela pessoa que está sendo tratada. Pode ser usada com isso também. Pode ser usada para você conversar com o elemental. Incorporação é algo parecido com isso. Aí seria uma forma quase de telepatia, né? A pessoa que não tem corpo físico mais, pode ser um humano, seja um fantasma, né? Um espírito, pode ser um elemental, pode ser um ser de outra dimensão, de outro planeta, de realidades paralelas. Essa pessoa encosta em você. Por isso o nome encosto, né, que o pessoal evangélico usa, não está errado não. O pessoal encosta na gente e põe a mão. Às vezes tem um contato de um perispírito no outro, né? Ele coloca a mão na tua aura para poder se conectar melhor. Às vezes não, às vezes é só mental mesmo ou emocional, né? E aí é estabelecida a comunicação. A incorporação é isso. Lembra que todo mundo lembra a cena, né, do Chico Xavier parado, olhinho fechado, escrevendo, psicografando. Isso é uma das formas de transcomunicação. Alguém que não tem mais corpo físico chega junto na pessoa que é o médium e começa a falar através dele, por ele ou junto com ele, não é? Isso é transcomunicação. Bom, nós temos agora um nível um pouco mais avançado, né, de comunicação. Uma comunicação mais intensa, que é a incorporação. No caso aí, a incorporação consciente, aonde o nosso corpo sutil, que é o nosso perispírito, o corpo espírito emocional e o mental, saem, desocupam um pouco, cede espaço para um outro ser que não está com o corpo físico presente, pode até ser uma outra pessoa viva, tá? Desdobrada, que chega para... Isso seria a incorporação entre vivos, tá? Você tem incorporação com os nossos mentores, por exemplo, quando estou enviando o Reiki, trabalhando com o Reiki, em alguns momentos, em certas situações, em certas ocasiões, certo não, sempre acontece, mas em determinados momentos de um trabalho, de um tratamento, um dos mentores que me auxiliam, né, que decidiram me orientar, né, que eu tenho a honra, né, o prazer de ser um discípulo deles, vem e pega o meu corpo, uma parte, só o braço. O yoga chama isso de crias, que são movimentos involuntários, né? Nós fazemos. Comigo, tipicamente, mãos, né, que é a imposição, a invenção do Reiki pelas mãos. E aí tem que atua do jeito que tem que atuar. Outras pessoas incorporam, quer dizer, caso típico que a gente vê, todo mundo vê a psicografia, lembra daquela imagem do Chico Xavier, né? Encosta, abaixa os olhos, fecha os olhos, apoia a cabeça na mão e com a outra mão escreve. Isso é uma incorporação consciente quando você sabe o que está acontecendo. Tem hora que a incorporação ela é inconsciente, a gente saiu tudo, a gente vai ver no próximo slide. Mas o que acontece aqui nessa incorporação, tanto consciente quanto inconsciente, a quem que chega? Pode ser um mentor que só encosta na gente,
O nome encosto que o pessoal evangélico fala não está errado, não. Encostou mesmo, colou na gente. O pessoal de Umbanda e Candomblé chama o médium de cavalo, porque vem um outro espírito e monta no corpo físico dele. Daí o termo de cavalo, porque alguém chega e assume aquele corpo físico como um cavaleiro, sobe em cima do cavalo e usa o corpo físico da pessoa, do médium, né? E aí, quem pode ser esse entrante, essa pessoa que está chegando? Como eu falei, pode ser um mentor, pode ser até uma pessoa viva mesmo, está na matéria, que é a incorporação entre vivos, tem acoplamento até milimétrico, átomo por átomo. Pode ser uma pessoa perdida qualquer, um vampiro, uma pessoa que está perdida na crosta, só precisando de ajuda. Pode ser alguém que estava numa região inferior, uma região negativada, sendo resgatada. E nesse caso, tanto com os perdidos que estavam na crosta, muitas vezes eles vêm com deformações no corpo espiritual deles, no perispírito deles, vem todo arrebentado. Uma pessoa que faleceu, por exemplo, de um acidente de carro, vem estraçalhado, chega e... quantas vezes eu não vi isso em centro cadecista, que eu sentava na mesa, né, na mesa branca que tem na retaguarda, na parte interna, né, do centro cadecista, e aí chegava um espírito lá, socorro, água, estou morrendo de sede, água. O cara não tem mais corpo físico, não precisa de água, mas ele ainda sentia a necessidade da água. O outro chega, minha mão, meu braço, aí está carregando o braço todo destroçado. Olha a minha cabeça, o buraco, na minha cabeça não está vendo o buraco. E aí com a incorporação, o espírito sofredor, vamos chamar assim, o cara que está todo arrebentado, né? E pode estar nas diversas formas, tá, gente? Pode estar só com uma deformação em algum braço, mas pode estar totalmente deformado mesmo, né? Ele pode estar com problemas de licantropia, né? Com o corpo espiritual totalmente deformado, com chifre, com rabo, com o que for. Pode se estar cheio de pernas, como se fosse um inseto, está revertendo para um insectoide. Pode virar tipo um réptil, né? Uma cobra, o que for, né? E tem uns que, antes de chegar no ovoide, tem toda uma extensão imensa, né, de deformações. E aí na hora que incorpora com um médium, pega a energia do médium, a energia anímica do médium, o corpo dele, e dá um choque e recupera o corpo espiritual da pessoa. Nós, como mestre Reiki, nós não precisamos nem permitir que essa pessoa incorpore, faça essa transcomunicação conosco. Só o fato de nós mandarmos Reiki com a mão, com o olhar, com a respiração, você já manda Reiki para essas pessoas e já recompõe o corpo espiritual deles. Porque nós estamos no corpo físico, né? A energia vem muito mais densa, então a gente tem muito mais... A gente atropela, como eu sempre falo, nós somos um tanque de guerra perto desse pessoal. Nem Mago Negro consegue, eles têm muito poder mental, se você deixar ele te hipnotiza, né? Aí o problema é teu, né? Aprenda a se controlar. O que mais que eu tenho que falar aqui dessas incorporações conscientes? Você pode ver, você pode falar e dar a impressão que você quer mexer o corpo e não mexe. Esqueça, não faça. O teu corpo está sendo controlado por outra pessoa, né? Não interfira. O pensamento, se você for falar, a transcomunicação, você servir de canal para você falar alguma coisa, para você escrever, deixe o pensamento fluir, não misture a mensagem que você está canalizando com a tua vontade, com o teu pensamento, com os teus valores, com a tua ética, com a tua moral. Aceite o que a canalização, o nome está dizendo, nós somos canais. Aceite a canalização e depois você vai analisar, ver o que foi. Tá? Deixa a coisa correr sem interferência. Quanto a menor interferência, né, do mestre Reiki, do médium, que está fazendo o papel de médium aí, melhor. Tá? Flui tudo de uma maneira mais simples, mais tranquila e mais verdadeira. Então essa é a incorporação consciente. Você pode até olhar, não adianta querer controlar o teu corpo, você não está nele. E temos aqui agora a incorporação inconsciente, a gente sai totalmente do corpo. Aí apaga, você dorme. E muitas vezes você aproveita essa oportunidade, né, e pede para ela, tá bom, me leva para uma escola
Deixa eu assistir uma aula, espírito, me leva para uma experiência, deixa eu ajudar, deixa eu fazer alguma coisa, aproveitar esse tempo, em vez de estar aqui apagado, parado, sem ver o que está acontecendo, eu vou para outro lugar e vou estudar, vou aprender, vou conhecer coisas novas. Vai visitar outros planetas, outras dimensões, né? Ah, e o meu corpo físico está muito bem cuidado, fica tranquilo. Se alguma coisa complicada acontecer com ele, você volta assim num estalo de dedo, tá? Porque tem alguém assumindo aí. E aí é inconsciente. Hoje em dia quase que é muito raro isso, a inconsciência. O que é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque a gente sabe o que está fazendo, o nosso corpo está fazendo. É ruim porque, queira ou não, a gente acaba interferindo na mensagem. Então você tem a incorporação consciente e a incorporação inconsciente, que no fundo são formas de comunicação. Vai chegar um dia que a gente vai estar na internet batendo papo com o pessoal do lado de lá. É só ter um servidor que acesse o outro lado. Um dia isso vai acontecer. Tá achando isso loucura? Aqui no Brasil é muito fácil. A gente tem centros kardecistas, centros, casas de oração de Umbanda, terreiro de Candomblé, em tudo quanto é cidade do país, em vários bairros. Você não tem um, você tem vários em cada cidade. E também os templos evangélicos, só que aí eles falam que o pastor foi tomado pelo Espírito, né? O Espírito Santo que tomou o pastor e ele fala em outras línguas. O pastor evangélico é médium e incorporou, só que eles não podem falar isso. Né? Eles não aceitam isso, porque é em tudo encosto. Não é, mas eles aceitam o conceito do encosto de um outro espírito fora do corpo que vem, só que eles mandam queimar no inferno. Não adianta nada, se o cara já é um sofredor, ele já está no inferno. Não, tem que mandar e cuidar e resgatar. Essa é outra história. Isso é a reurbanização extrafísica. A gente vê isso nos círculos de reiki. A gente faz bastante disso no círculo de reiki. Assusta tudo isso que eu estou falando? Não deveria assustar, porque o nosso dia a dia é assim. Nós interagimos com as pessoas, só que nós interagimos não só no mental, no emocional, no duplo etérico e no nosso corpo físico. Tá? Você interage com as pessoas. Ou emocionalmente, ou mentalmente, ou fisicamente. Você se conecta, se contata, abraça, aperta, cumprimenta, aperta a mão, cumprimenta, tapinha nas costas. A nossa interação é comunicação de um corpo, só que tanto nós quanto os nossos amigos ou inimigos, a gente conversa, nós estamos na matéria para ter um choque, né, de diversidade de opiniões, de valores e tudo mais. Mas a comunicação é feita assim. Você acha estranho? Não, assiste uma televisão. O que está acontecendo na TV? Ou essa aula que vocês estão assistindo comigo. O corpo mental e emocional meu está passando informação para vocês, mas eu não estou presente. A informação que foi gravada. Quando está num bate-papo online, tudo bem. Não, o meu mental está ali na hora, o meu emocional está atuando ali na hora. Quando nós nos conectamos no nosso corpo num círculo de reiki, o nosso corpo, o duplo etérico nosso corpo espiritual se conecta um no outro, com o Roncha Shonen. Correto? E aí nós estabelecemos um elo, nós temos um elo, uma ligação. Então isso já acontece no dia a dia, normal. Não tem nada assim de absurdo, de diferente, assim, de anormal nisso. O anormal é a indiferença que as pessoas fazem com relação a todos esses eventos, todas essas comunicações. Em plena era da internet, Wi-Fi, celular, TV por satélite, as pessoas ainda não aceitam o invisível. Fazer o quê? Olha só, quem diz que você tem que ter um corpo físico para sair interagindo com o outro? Um elemental interage com outro elemental sem corpo físico. Um mestre reiki ascensionado conversa com outro mestre reiki ascensionado sem corpo físico. Quando você for nos limites deles, no mundo deles, na dimensão deles, tanto os reinos naturais, os reinos elementais, quanto nos planos superiores ou inferiores, você vai estar desdobrado, o teu corpo físico ficou para trás e você vai estar conversando com eles do mesmo jeito. Aí volta a falar, depende se você está no teu corpo sutil completo ou se você está só no mental. Né? Eu estou assumindo aqui nesse slide que você está com duplo etérico, ou seja, você ainda tem uma forma humana. Mas lembre-se que a forma humana que você vai ter nessa hora é apenas uma codificação da tua mente. Se você quiser, você altera. Você passa a ter 3 dedos com membrana, como se fosse um lagarto, 5, 7 dedos, o que for. Né? Alto, magro. Então não importa. Porque
O duplo etérico é formado da informação e da vontade do corpo mental. Então você pode alterar o teu duplo etérico, né? Tanto é que você atravessa a parede, faz o que for necessário fazer. Certo? Então, por mais assustadora que a aparição, a presença de alguém que você vai encontrar fora do corpo, lembre-se, é apenas o resultado de uma codificação mental que aquela criatura tem. Então ela se enxerga daquele jeito, que não necessariamente é daquele jeito. Eu já vi seres humanos que tinham virado vermes, larvas, só com uma boca cheia de dente e não tinha mais nada, não tinha olho, não tinha nada, era parecia uma minhoca, um berne, sem nada mais, era uma coisa, parecia um corpo de lula, assim, toda viscosa, cinzentada, assim, leitosa, gosmenta, e boca cheia de dente para morder, né? E era gente, mas eles estavam próximos de virar o ovoide, mas eram muitos, eram todos obsessores jantando uma pessoa, devorando as emoções e impregnando o emocional e o mental daquela pessoa de energias negativas, né? O mestre Reiki é um mestre de energias. O mestre Reiki elemental trabalha com as energias mais sutis ainda. Ele consegue trabalhar os elementos para nós agirmos no fundo. E mais, você consegue pedir auxílio e é auxiliado até pelos elementais planetários. Imagina você pedir a energia do Sol para te ajudar em alguma coisa. Olha o volume de energia que você pede a intercessão de que vem atuar. Se a causa for justa, se você fizer por merecer, se você for um digno do grau, você vai ser atendido. Então, gente, os princípios básicos do Reiki valem direto, né? Só por hoje não sinta raiva, só por hoje, né? Não reclame, né? Então não tenha pensamento negativo, não tenha emoção negativa. Respeite, honre teus pais, mestres, professores, respeite toda a forma de vida, ganhe tua vida honestamente. Resumindo tudo isso, seja um cara legal, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa digna de ser amparada, porque senão eles vão deixar a gente bater na cabeça, tá? E quem vai assumir? Aí vão assumir, como o próprio Kardec fala e várias outras correntes falam, vão assumir encostos, zombeteiro, o que for. Vai vir gente de dimensão negativada, vai encostar em você, pode até aparecer como luz. Então quem for clarividente, cuidado, nem tudo que reluz é luz, tá? Tem muitos irmãos negativados aí que estão no umbral e chega brilhando como se fosse luz, é uma luz falsa. Siga sempre a câmara secreta do coração, aquele chakra secundário. A câmara secreta do coração vai te dizer o que vai ser feito. Você vai olhar o que está sendo feito, é bom ou é ruim? Se for ruim, esse cara não é do bem. Simples assim. Gostaria de que fizessem isso com você? Se você não gostar que fizessem isso com você, pronto, você sabe que o negócio está errado. Certo? Então não faça. Vamos em frente. Falando em não faça coisas ruins, vamos falar dos vampiros energéticos. Esses são os verdadeiros vampiros. Olha só, a pessoa morreu. Virou um fantasma, igual o filme Ghost? Morreu. Mas ele continua existindo, a personalidade dele está lá ainda, né? E se a pessoa que morreu era um grande de um sacana, um canalha, uma pessoa que, sei lá, era viciada em droga, viciada em jogatina, adorava jogar, a emoção do jogo, a adrenalina do jogo, viciado em comida, viciado em sexo, viciado em álcool, né? Ou cocaína, heroína, ou qualquer coisa que seja, maconha, o que for, cigarro, né? Sente a necessidade daquela sensação. E não tem mais corpo físico para ser um veículo que pudesse alimentar tanto o emocional quanto o mental daquela pessoa. Ela vai grudar em alguém onde ela possa ter uma afinidade vibratória que ela vai sentir as mesmas sensações. Então essa pessoa vai grudar em alguém que ainda tem um corpo físico, que ainda está na matéria, para sugar as emoções e os pensamentos. As emoções, o corpo físico que gera a sensação para o corpo emocional. Esses são os verdadeiros vampiros. Isso é fácil de você cuidar, isso é fácil de você limpar. Por quê? Porque ele só está querendo sugar, ele não está querendo te sacanear. Pelo contrário, os caras até te defendem. Já viu que bêbado, né, tem 7 vidas, né? Que o que eles fazem dirigindo e tudo mais, porque os vampiros energéticos que estão do lado dele vão proteger ele. Ele vai bater o carro, vai matar um monte, mas ele escapa, né?
Por quê? Porque as pessoas que estão do lado de lá vampirizando essa daí, opa, achou um copo, achou um caneco, eu vou beber aqui com ele, ou eu vou fumar aqui com ele, né? Ou eu vou aproveitar a sensação de uma relação sexual com ele, né? E aí a pessoa é insaciável. Temos sexuais, né? Promiscuidade total, porque não satisfaz. Não importa com quantas pessoas a vítima não, o cúmplice, né, vai interagir, do outro lado tá cheio de gente querendo cada vez mais e mais e mais e mais e mais, né? Aí fica insaciável. O que você acha que tem nessas raves hoje em dia? Garotada, criançada vai, todo mundo sai com todo mundo e ninguém tem controle nenhum, ninguém liga, ninguém está preocupado se vai pegar uma AIDS, um herpes, ou se as garotas vão engravidar, ninguém está nem aí. É tudo criançadinha nova. O que você acha que está grudado nessas pessoas? E já é todo mundo afim, né? É só você ver o pessoal cheio com aquelas tatuagens malucas, tatuagens de seres grotescos, alargador de orelha, alargador, piercing na língua, vai abrindo, alargador de nariz, faz um negócio completo, você olha assim e fala, tá louco. Uns colocam aquelas bolas de silicone na testa para fazer chifre, ou no braço mesmo. A pessoa era assim num plano negativado, era assim num umbral e tem saudade da aparência que ela tinha lá. E aí começa a colocar tudo isso no corpo. Fazer o quê? Nós vamos ver cada vez mais pessoas assim. E para contrabalançar, como toda ação tem uma reação, vai nascer cada vez mais seres de luz. Nessa fase de transição planetária. Então a gente vai ver cada vez mais índigos, cristais, arco-íris, essa criançadinha que está vindo e fazendo miséria. Quando eles estiverem adultos, eles vão mudar o planeta. Graças a Deus. Diferentemente de um vampiro, é um obsessor. O mecanismo é o mesmo, só que a diferença eu não quero. O obsessor não está querendo tirar uma energia, não está querendo compartilhar uma sensação com um hospedeiro. Um obsessor quer acabar, quer destruir aquela pessoa. De preferência que ela morra logo, com requintes de crueldade, para virar um escravo desse obsessor no plano espiritual, porque uma das coisas que ainda protegem o obsediado do obsessor é o corpo físico. Na hora que perde o corpo físico, aí os dois estão de igual para igual. Então, o certo é você cuidar do obsessor, converter ele, sim. Na medida do possível, sim. Lembre-se, um obsessor só existe porque você foi um canalha em vidas passadas. Você sacaneou tanto uma pessoa ao ponto de que essa pessoa te persegue ao longo de uma ou de várias vidas. Imagina o tamanho do ódio para perseguir alguém por várias vidas, querendo vingança. Complicado. Então, se você tem um obsessor, o culpado é você. Você que foi um sacana em vidas passadas. E agora uma péssima notícia, todos nós temos obsessores, porque todos nós já fomos muito sacanas com alguém em vidas passadas. Essa história que, tem um obsessor em mim, eu sou de vítima, nada. Vítima é o obsessor, tá? Aí vem aquela voz mansa, me socorro, por favor, me ajude. Pera aí, cara, é o karma, é a lei da ação e reação. Você aprontou, agora aguente o tranco, né? A melhor solução para resolver problemas de obsessão não é encaixotar o obsessor, é cuidar do obsediado para que ele tenha o que os kardecistas trabalham, e eu concordo, é a chamada reforma íntima, né? Põe os dois para conversar junto. Abre uma garrafa de bebida, põe ele no copo, senta aqui, vamos bater papo. Eu conversei com meus obsessores assim, várias noites, foram por meses. Vem cá, senta e vamos conversar. Pede desculpa, explica o que está acontecendo, fala da transição planetária, que quem não for legal não vai ficar mais nesse planeta, vai mudar. Vai para um outro planeta, vai para Hercópolis, Imbiru, vai para qualquer outro lugar, mas não vai ficar aqui, vai levar milhares de anos para voltar no nível humano, né? Será que vale a pena? Né? Se arrependa, peça desculpa e procure ajudar, a amparar. E aí depois o que você faz? Você plasma um campo de força para proteger, inclusive, o obsessor, né? O campo de força funciona dos dois lados. Pode ser uma cela, como pode ser um bote salva-vidas, né? Ou salva-almas, no caso. Né? E proteja, coloca ele lá, recompõe o corpo espiritual. Recompõe o corpo espiritual, você já dá um choque no emocional e no mental.
essa pessoa já está mais próxima de ser resgatada. Com a energia Reiki a gente consegue trabalhar isso com muito mais intensidade. E o resultado sempre melhora, bem mais satisfatório. Aqui está um outro exemplo de transcomunicação que acontece direto. Isso é uma transcomunicação entre vivos, a indução. Isso é o que mais tem. Um obsessor que está na matéria, né? Induz com a energia já do corpo físico da pessoa que está querendo empurra a gente, o nosso mental e emocional fica pequeno, fica deslocado e nós acabamos fazendo o que essa pessoa quer que a gente faça. Ou por chantagem emocional, ou por chantagem financeira, material, econômica, profissional, o que for. Quem não conhece um pai ou mãe, ou filho ou filha que são obsessores do resto da família? Quem não conhece um chefe opressor, um chefe obsessor, e que é tudo do jeito que ele quer que seja feito, na hora que ele quer, não interessa o que está certo ou o que está errado, é a vontade dele que é o seu doutor coronel aqui, quem manda sou eu e pronto, não é? É o que mais tem na humanidade. Político, por definição, é indutor magnético direto. Não, você pega os grandes líderes, o cara sai na televisão e fala e todo mundo olha, assim, venera. Não importa a verdade, não importa os valores, é o que a pessoa quer e domina massas. Né? É um perigo esse tipo de gente. Muito perigoso. Como toda moeda funciona do outro lado também. Se você pega um grupo de pessoas muito boas, eles vão em uma pessoa, saem, fazem uma indução do lado positivo. Para alguém que está pensando em fazer um atentado terrorista ou algo assim, cometer um erro, ou desistir ou mudar de ideia. O que é uma prece? Pedindo para interceder por alguém, para alguém arrumar um emprego, para a pessoa parar de beber e arrumar um emprego e trabalhar e ficar estável na família, parar de trair. É uma indução positiva, uma prece é isso. Você vê que não tem mágicas, não. Isso acontece no dia a dia, direto. À nossa volta. É só ter olhos para ver. Então, para fechar isso agora, vamos dar o conceito de mônada, que é um conceito bem da filosofia, né, da teosofia. Então, nós já vimos que nós temos o corpo físico, o duplo etérico, tem o corpo emocional e tem o mental. Só que, vamos agora abrir um pouquinho mais de detalhes. Você tem o mental inferior e o mental superior. Tá? A grosso modo, não é bem assim, mas a gente pode começar a imaginar assim, já é um bom começo. Esse pacote que está à nossa esquerda aí, do mental inferior para baixo, é a nossa vida, agora, nessa matéria, nessa existência. Quando você nasce, você vem com o emocional zerado, mais ou menos, né? O mental zerado, mais ou menos, dependendo da nossa programação de vida, né? Do nosso dharma e do nosso karma. E você recebe um corpo físico, que é um veículo de manifestação física, para cumprir o programado naquela encarnação, naquela vida. Mas o teu eu vai para o nosso corpo mental superior. São chamados registros acásticos. Né? É feito um backup antes da gente nascer, né? Vamos dizer assim, na brincadeira. Tá? Então, você consegue recuperar. O Lahananai, por exemplo, é um yantra muito bom. Ele é aberto, ele não é fechado. Você não precisa de outorga, não precisa de iniciação para usar o Lahananai. Pede para você receber as informações do teu corpo mental superior, do teu registro acástico. Você precisa de energia para isso, claro, o animismo é isso. Trabalha a tua Kundalini para mexer com isso aí. Você vai no começo, você vai ter os crias, os movimentos involuntários, né? Os nossos mestres nos orientando. O que acontece? Vocês agora, o pessoal que está com reiki elemental, por exemplo, na hora que eu pego, mesmo que não seja elemental, o pessoal que faz ciclo de reiki comigo, eu sempre passo, a gente explica como, né, esticar, né, como esticar o nosso ectoplasma e ir em Gaia e pegar a energia telúrica e recolocar ela no nosso corpo. Muitas pessoas sentem, a gente treme, pula, balança, e aí essa energia telúrica vai sendo recolocada nos nossos chakras, todos. E aí nesse momento nossa mão vai mexer, da mesma forma a gente pede depois a energia do reiki para fazer a contrapartida, contrabalançar a energia telúrica, a gente pega a energia do éter para reequilibrar o chakra, chegar no nosso ponto de equilíbrio, tá? Kundalini é fundamental para trabalhar com isso aí, tá? E uma vez que você consiga trabalhar com tudo isso e assumir nos seus registros acásticos, você consegue, inclusive, recuperar memórias de vidas passadas. A criançada que está nascendo agora, não esse pessoal que estava no umbral está nascendo, que é a última chance que eles têm de nascer,
Mas os que estão nascendo em missão para tentar ajudar e amparar a humanidade são chamadas crianças índigos, crianças cristais. Eles já vêm com memória de vidas passadas. Você pega a criançadinha com poucos anos de idade, senta na frente de um piano, toca. A gente percebe muito isso nas artes, né? Dança, canta, mas também tem na ciência, de uma maneira geral. Deixa essa garotada que eles vão revolucionar o mundo. Vocês, eu já estou de saída, estou chegando a 60 anos, daqui a pouco eu estou fora da matéria, eu vou estar vendo isso do lado de lá. Ah, mas o pessoal, que vocês são mais novos, vocês vão presenciar muitas mudanças ainda. E lembre-se, as pessoas só vão pedir ajuda no Reiki na hora que tudo mais falhar. Se prepare, porque vocês vão ver, ter muitas situações das quais eu andei conversando, e lembre-se sempre desses diagramas. Eu procurei colocar em diagramas assim para a coisa ficar bem mais didática. Eu espero ter sido feliz. Então, esse era o final desse extra. Eu agradeço vocês terem assistido até aqui. Espero que tenha sido útil. A gente se vê na próxima. Obrigado. Namastê.